Olá, o meu nome é Luciano Santos Graminho, sou acadêmico do curso de Licenciatura em Matemática à Distância da UFPEL. Eu sou integrante do Polo de Cruz Alta e hoje nós iremos realizar um vídeo sobre a soma dos termos de uma progressão aritmética. Então vamos considerar primeiramente a seguinte sequência: 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 e 20. Essa sequência trata-se de uma progressão aritmética de razão 2, é uma progressão aritmética ainda finita com 10 termos. Se nós quiséssemos calcular a soma desses 10 termos, como nós poderíamos realizar essa tarefa? Então poderíamos obter esta soma manualmente. 2 mais 4 mais 6 mais 8 mais 10 mais 12 mais 16 mais 18 e mais 20. E daria o total de 110. Então nós saberíamos que esta sequência ou esta progressão aritmética teria o valor de 110 se somássemos os 10 termos. Agora, se nós tivéssemos uma progressão aritmética com 100, 200, 500 ou 1000 termos, logicamente que isso manualmente seria muito demorado. Então a matemática nos proporciona ferramentas que possam, de modo prático, realizar essa tarefa. Então, na mesma sequência, primeiramente a gente tem que observar o seguinte: que o primeiro termo mais o último termo é igual a 22. O segundo termo mais o nono termo é igual a 22. O terceiro termo mais o oitavo é igual a 22. O quarto mais o sétimo termo é igual a 22. E, por fim, o quinto mais o sexto termo é igual a 22. Então, note que a soma dos termos equidistantes é constante. Então, a nossa PA sempre vai ser 22. Apareceu exatamente 5 vezes. E o que é esses 5 vezes? É a metade do número de termos da nossa PA. Então, nós falamos anteriormente que a nossa PA tinha 10 termos. Logo, ao invés de somarmos termo a termo, fazemos apenas 5 vezes 22, que é igual e que tem o mesmo resultado de 110. Assim, determinamos que a soma dos 10 termos é igual a 110. E agora, se fosse uma progressão de 100 termos e a razão fosse 1, então seria 1, 2, 3 até o último termo, que seria o termo 100. Como faríamos? Procederíamos do mesmo modo. A soma de A1 mais A100 vale 101. E essa soma vai se repetir 50 vezes, que é a metade do número de termos dessa progressão. Então, portanto, a soma dos 100 números é igual a 101 vezes 50, que tem o resultado de 5.050. Então, para calcular a soma de n termos de uma progressão aritmética, somamos o primeiro com o último termo, e esta soma irá se repetir n dividido por 2 vezes. Assim, podemos escrever a fórmula da soma dos termos de uma progressão aritmética. Então aqui temos a fórmula: Sn igual a 1 mais An vezes n sobre 2. Esse Sn é a soma de todos os elementos de uma progressão aritmética. A1 é o primeiro termo da PA, o último termo da PA é representado por An e n é o número de elementos daquela progressão aritmética. Então, com esta fórmula, nós podemos calcular sempre a soma dos termos de uma progressão aritmética. Então, é uma ferramenta que deixa prático a soma de qualquer PA, e essa PA tem que ser finita. Ok? Então, agora, o meu colega irá mostrar alguns exemplos que pode ser aplicado à fórmula da soma dos termos de uma progressão aritmética. Olá, senhores. Meu nome é Rafael Ribeiro, sou acadêmico do curso de Licenciatura em Matemática da UFPEL
E agora eu vou apresentar para os senhores um exemplo sobre a aplicação dos conceitos trabalhados anteriormente pelo meu colega Luciano. Bom, determine a soma dos 38 primeiros elementos de uma PA, onde a razão é 13 e o primeiro elemento é 5. Senhores, nessa questão nós temos que atentar ao seguinte detalhe, né? O que a questão quer saber? A soma. Partindo disso aí, nós vamos extrair os dados, né? Verificar onde está o último termo desta PA, para que possamos calcular a soma. Bom, os dados são os seguintes, né? Nós temos o primeiro termo igual a 5, o número de termos igual a 38, nossa razão igual a 3, o último termo nós não sabemos e a soma dos termos é o nosso objetivo. Como vocês podem ver, nesse tipo de questão nós vamos precisar utilizar duas fórmulas, né? Ou seja, vamos precisar utilizar a fórmula do termo geral da PA, onde nós vamos encontrar o AN, e após isso nós vamos utilizar a fórmula da soma dos termos de uma PA finita, ou seja, uma PA que tem fim. Bom, essa aqui é a fórmula do termo geral de uma PA. Vocês podem ver que a fórmula é igual ao último termo. A fórmula é a seguinte: o último termo é igual ao primeiro termo mais a razão menos o número de termos menos 1 vezes a razão. Bom, substituindo a fórmula pelos números, nós temos o seguinte resultado: a n é igual a 116. Bom, agora vamos substituir esse AN na fórmula da soma. Vocês podem ver que substituindo a fórmula pelos valores, nós vamos chegar ao resultado da questão, que vai nos dar uma soma igual a 2.299. Bom, então esse é o nosso exemplo, né? Espero que todos tenham entendido como se aplica a fórmula de soma dos termos de uma PA. Agora nós vamos mostrar para os senhores um vídeo que retiramos da internet, que ele aborda todos os conhecimentos que um professor deve possuir sobre esse assunto e apresenta mais alguns exemplos, né, práticos. Quanto dá a soma de todos os números inteiros de 1 até 100? Se hoje em dia essa pergunta ainda deixa muita gente de orelha em pé, imagina só a surpresa de um professor alemão que no ano de 1787 fez essa mesma pergunta aos seus alunos e, para o seu espanto, um garoto de apenas 10 anos deu a resposta certa em poucos segundos. Ele disse que a soma de todos os números inteiros, de 1 até 100, é igual a 5.050. O nome desse menino era Carl Friedrich Gauss. E não deu outra. Tão inteligente e tão rápido, ele acabou se transformando num dos maiores matemáticos do seu tempo. Carl Friedrich Gauss. Mas me diga uma coisa, Sr. Joaquim. Como ele conseguiu dar a resposta tão rápido? Eu tô até agora queimando a pestana e ainda não consegui saber como que a soma dos números inteiros de 1 a 100 dá 5.050. Pra falar a verdade, Zeca, o professor desse menino Gauss aí ficou tão impressionado quanto você, viu? Isso eu sei. Mas como ele fez os cálculos? Olha só, ele usou o seguinte raciocínio, olha aqui. Para saber quanto dava a soma de todos os números inteiros de 1 até 100, a primeira coisa a fazer é representar esta soma por S. Assim. Depois, escrevemos a mesma soma na ordem contrária, para em seguida somar as duas termo a termo. Daí dá para perceber o seguinte, que 2 vezes S é igual à soma de 100 parcelas, todas iguais a 101. E fazendo as contas, a gente chega ao seguinte resultado, que a soma de todos os números inteiros de 1 até 100 é 5.050, ou seja, S é igual a 5.050. Puxa vida, que beleza, hein? Aqui. Ô, Paulinho, como é que é? Já começou a guardar o seu dinheiro para comprar o videocassete, não? Pois exatamente sobre isso que eu vim aqui falar com vocês. Ah, é? Então manda. Então, vocês lembram o que o meu patrão fez com o meu salário, lembra? Sim, uma progressão aritmética. Exatamente. Eu ganhei R$70 em janeiro, 74 em fevereiro, 78 em março e assim por diante. Em cada mês o meu patrão aumentou o meu salário em R$4, lembra? Então, inclusive a gente deduziu a fórmula que calcula qualquer termo numa progressão aritmética. Lembra? AN igual a 1 mais N menos 1 vezes R. Inclusive é a fórmula que permite saber quanto é que você vai ganhar em qualquer mês. Isso mesmo. Depois a gente calculou quanto eu ia estar ganhando em dezembro do ano que vem, que era R$162. Se você entendeu tudo direitinho, qual é a dúvida?
A dúvida agora é o seguinte. Eu quero saber qual o total que eu terei ganho em 2 anos. Simples, é só somar mês a mês todos os salários. Ah, isso eu sei, né, Zeca? Como são 2 anos, ou seja, 24 meses, basta eu escrever os 24 termos da progressão aritmética e fazer a soma das 24 parcelas. Tá aí, matou a charada. Ah, mas o que eu quero saber é se existe um jeito mais prático de fazer essa soma. Se eu posso calcular quanto eu vou ter ganho em 24 meses sem precisar ficar somando mês a mês. E aí, Joaquim, não tem mais uma mágica aí no seu bolso, não? Olha, mágica eu não tenho não, mas matemática a gente tem. Então vamos à matemática. Então vamos ver, olha. Descobrir quanto Paulinho vai ganhar daqui a 24 meses, sendo que seu salário aumenta R$4 por mês, é uma questão parecida com a que a gente viu no começo da teleaula, aquela que o garoto Gauss conseguiu resolver, lembra? Mas para não confundir as bolas, vamos por partes. Você se lembra que na última teleaula nós dissemos que a progressão aritmética é como uma escada? É como se cada degrau representasse um termo da progressão aritmética. Como a gente estava falando, uma progressão aritmética é como uma escada, onde cada termo é representado pela altura de um degrau. Olha só aqui nesse desenho. Aqui neste exemplo, a gente pode ver como fica o desenho de uma progressão aritmética de 7 termos, que são 7 degraus. E logo aqui embaixo, a gente tem a soma das alturas de todos os degraus, que está representada pela letra S. Mas a forma mais prática de se calcular a soma de todos os degraus é considerar 2 escadas iguais. 2 escadas iguais a esta. Aqui a gente tem uma escada. E aqui tem outra, igualzinha à primeira. A gente sabe que a soma das alturas dos degraus de uma escada é S. Portanto, a soma das alturas das 2 escadas é 2S. Vamos então usar a ideia que o menino Gauss teve e que você viu no começo dessa teleaula. Vamos virar a segunda escada de cabeça para baixo e encaixar uma na outra. Veja que curioso. A gente tem agora 7 alturas iguais. Observe que cada uma delas é igual à soma A1 mais A7, ou seja, é igual à soma do primeiro degrau com o último. Portanto, a gente pode dizer que 2 vezes S é igual a 7 vezes A1 mais A7. Logo, S é igual a A1 mais A7 vezes 7 sobre 2. Com essa fórmula, a gente calcula a soma dos 7 termos da progressão que nos serviu de exemplo. Mas essa fórmula não serve apenas para calcular a soma das alturas dos degraus. Ela é um raciocínio geral. Com ela, a gente soma qualquer número de termos de uma progressão aritmética. Assim, se a progressão aritmética tiver N termos, a fórmula fica assim, dá uma olhada. A soma de N termos desta progressão é igual a A1 mais AN, vezes N dividido por 2. Não tem erro, memorize bem esta fórmula, que com ela você pode fazer qualquer soma de quantos termos você quiser de uma progressão aritmética. Você tem certeza? Tem certeza que com essa fórmula eu posso somar qualquer número de termos de uma progressão aritmética? Ô Paulinho, você tá parecendo São Tomé? Precisa ver para crer. Ah, seu Joaquim, o senhor vai me desculpar, mas isso eu só acredito vendo. Ah, se vocês só acreditam vendo, por que é que vocês não aplicam a fórmula para descobrir o que vocês estão querendo? Bom, o que eu quero saber é o seguinte. Quanto eu terei ganho 24 meses depois que o meu salário começou a crescer em progressão aritmética? Ou seja, R$4 por mês. Bom, para descobrir isso, é só colocar todos os dados no papel e aplicar a fórmula. Esteja à vontade. Oba! Então deixa eu colocar aqui tudo que eu já sei no papel. A progressão do meu salário está assim. Em janeiro, que é o primeiro termo da minha progressão, eu vou chamar de A1, eu ganhava R$70. Um mês depois, em fevereiro, meu salário foi de R$74. 24 meses depois, em dezembro do ano que vem, o meu salário vai ser de R$162. E isso eu já sabia porque a gente já calculou no nosso último encontro. Agora, segundo o que você me disse, eu só tenho que aplicar a fórmula e descobrir o quanto eu vou ter ganho 24 meses depois. Como eu tenho 24 salários, eu substituo N por 24.
E agora eu substituo os valores do primeiro e do último termo. Feito isso, é só fazer as contas. Divido 24 por 2, que dá 12, e multiplico 12 pela soma de 70 com 162. Resultado final, 2.784.